passada, o Hamas iniciou uma guerra contra Israel, uma guerra na mídia, e venceu essa guerra quando ele divulgava supostas pessoas morrendo de fome lá em Israel, lá na faixa de Gaza, né? E aí, passado alguns dias, Israel conseguiu comprovar ao mundo que as imagens eram falsas. Sim, tem pessoas passando fome em Gaza, sim, mas não da maneira da qual o Hamas estava se valendo na mídia. Inclusive, o New York Times mostrou lá uma criança desnutrida, né, no colo da mãe, quase morrendo. E no final das contas, a criança tinha uma doença genética. Inclusive, havia sido tratada em Israel. Olha só. E aí, Netanyahu vem fazendo uma declaração a respeito disso e a respeito do final da guerra. O que vai acontecer? Porque a operação Carruagens de Gideão para tomar Gaza já terminou. E agora restam novas diretrizes sobre o que será feito na faixa de Gaza, sobre o que vai acontecer lá. E então vamos ver essa declaração de Netanyahu e vamos analisar o que está acontecendo no Irã, que se prepara para uma nova guerra contra Israel. Pode passar aí, então, a declaração de Netanyahu. אזרחי ישראל היקרים, כמוכם גם אני הזדעזעתי אתמול. ראיתי את סרטוני הזוועה של הבנים היקרים שלנו, רום ואביתר. צלצלתי למשפחות, חיבקתי אותם בשמי ובשם רעייתי, גם בשמכם. תראה אותם נמקים בצינוק, אבל המפלצות של החמאס שעוטפות אותם, להם יש זרועות אבות בשר, יש להם כל מה שהם צריכים כדי לאכול. הם מריבים אותם כמו שהנאצים הריבו את היהודים. וכשאני רואה את זה, אני מבין בדיוק מה החמאס רוצה. לא רוצה עסקה, הוא רוצה לשבור אותנו. באמצעות סרטוני הזוועה האלה, באמצעות תעמולת הזוועה השקרית שהוא מפיץ בעולם. אבל אנחנו לא נשבר. אני מתמלא בנחישות עוד יותר חזקה. לשחרר את בנינו החטופים, לחסל את החמאס, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על מדינת ישראל. Muito bem. Então tá aí Netanyahu, uma declaração rápida a respeito das imagens dos reféns lá morrendo de fome, sendo torturados, e o mundo não se preocupa. Inclusive, na semana passada, quando falavam, né, da fome em Gaza, exigiam que Israel parasse a guerra, exigiam que Israel resolvesse o problema, iam reconhecer a independência de um Estado palestino. Ninguém lembrava dos reféns. Nós tivemos uma manifestação esse final de semana na Austrália, gigantesca, supostamente envolveu aí mais de 100 mil pessoas. Grande, né? Olha só a imagem ali, ó, do refém. A situação. Isso é estar passando fome. Isso é estar passando fome. Olha aí. E aí, no vídeo, o refém diz, ele anota os dias que eles comem. Olha só, essa imagem é muito interessante. Olha o refém que realmente passa fome e olha a mão que está entregando ou fingindo entregar uma lata de comida, como é uma mão de alguém que está normal. Não é uma mão de quem está passando fome, não é o braço de quem está passando fome. Tá vendo aí? Então eles usam toda essa manipulação de mídia. Eu comecei a receber no meu Instagram, eu acho que furou a bolha, Shimon. Nós somos pró-Israel, defendemos Israel, e furaram a bolha e começou a vir para mim no meu Instagram imagens de Gaza. E todas as imagens eram de crianças chorando, de mulheres gritando. Agora, é muito interessante que em todos os momentos daquelas cenas de gente chorando, mas ninguém se aproxima das condições que esse refém do Hamas está. Ninguém. Todos com a fisionomia normal, fazendo uma cena de choro, de grito, de berro,
ali no Instagram, mas é interessante que sempre tem alguém filmando exatamente no ângulo em que eles estão demonstrando ali aquele desespero, aquele choro, toda aquela coisa. Mas as pessoas estão fazendo um escândalo, mas recebendo comida. Eles choram, eles colocam as crianças para chorar. E aí você vê crianças rindo, aquela coisa toda, no meio do choro. É assim, é apenas para quem não quer ver as imagens. É apenas para quem não quer entender realmente o que está acontecendo ali e que é realmente encenado. Não tem outra palavra. E aí, nesse caso, ele estava cavando a própria cova. Isso é estar morrendo de fome, isso é estar sendo torturado. Aí eles filmam lá um monte de gente aglomerada em frente ali, eu não sei se é uma cozinha, céu aberto, o que é, mas eles estão colocando algum tipo de comida nas bacias e nos pratos. As pessoas esquecem de analisar que eles estão sendo alimentados. Eles estão na fila, eles estão berrando, estão causando todo um alvoroço, mas estão recebendo comida. E olha a cena que foi... Então, esse vídeo, gente, ele foi feito pelo Hamas e divulgado não para comover o mundo, mas para impor, para inflar o ego do terrorismo mundial. E aí o Hamas, ele joga uma pá de cal em toda a iniciativa do Macron. Não, temos que reconhecer o Estado palestino, pois ele olha o que está acontecendo lá, nós temos que acabar com isso. E aí vem o Hamas e mostra o que realmente está acontecendo na faixa de Gaza, que é isso aí, ó. Refém israelense. A imagem é semelhante às imagens do Holocausto, né? Da magreza do povo judeu naquele tempo, e olha só as condições dele cavando a própria cova dentro de um túnel. Essa é a realidade que a Globo não mostra, que a CNN não vai mostrar, que o New York Times não vai pregar lá na primeira página, mas essa é a realidade. E aí é o seguinte, nós lembramos o porquê que nós estamos em guerra. Essas imagens nos lembraram, e lembraram Netanyahu e o mundo, por que Israel está numa guerra. Por que Israel está na faixa de Gaza? Porque isso está previsto para acontecer com todos os judeus. Não é apenas com os reféns. Todos os judeus, todos os israelenses são alvos do Hamas. O Hamas não pode prevalecer porque o destino de Israel é esse aí. Aí o Hamas divulgou essas imagens justamente para dizer ao mundo, olha o que nós vamos fazer com vocês. Esse é o destino de quem ousa nos enfrentar, Shemuel. Exatamente. É um vídeo, né, que ele inclusive entrevista esse israelense, mostrando a sua insegurança, a sua insatisfação com o governo, porque o tempo desse refém é um outro tempo. Ele não sabe nada. A tortura terrorista que ele está sofrendo é de não ver a luz do sol. Né? Ele não sabe em que momento do tempo ele está. Né? Ele não sabe quantas das pessoas que foram presas com ele, pegas junto com ele, estão vivas, das que foram libertadas. Ele não sabe nada. Ele não sabe o que aconteceu com o Irã, ele não sabe o que aconteceu com o Hezbollah, ele não sabe quantos % do território da faixa de Gaza a força-tarefa da IDF está ali, andando metro a metro para encontrá-lo vivo. Ele não sabe nada disso. Ele sabe o quê? Ele sabe tudo aquilo que o Hamas quer que ele saiba. E por isso que da provocação que ele depois de comer uma lata de ervilha, uma lata de milho, as imagens dele marcando o tempo dentro da sua... Dentro das suas possibilidades, ele começa a fazer um desabafo sobre o governo de Israel e depois cavar o que supostamente seria a sua própria sepultura, uma vez que ele descreve as suas condições físicas de alguém que está se preparando para a morte. É uma tortura psicológica. E essa tortura agora, ela está sendo repassada não só para os familiares desse jovem, ela está sendo repassada para todo mundo, mas principalmente com alvo de dividir a opinião pública israelense. Dividir a opinião pública israelense faz com que a oposição
com a sensibilidade dos familiares, venha pressionar o governo sobre os acordos. Essa é a arma que o Hamas ainda mantém, são os seus reféns. Por isso que há um esforço dos outros grupos terroristas, tanto na Cisjordânia, como na faixa de Gaza e também do Hezbollah, de fazer o maior número de reféns. Sequestrar soldados, sequestrar civis, sequestrar rabinos, sequestrar quem? Crianças. Porque eles conseguem manter Israel de joelhos, né? Porque agora você tem o parâmetro de que há que tempo que Israel conseguiu resolver os ataques do Irã contra Israel, os ataques do Hezbollah contra Israel, os ataques do Houthis contra Israel. Por quê? Semanas, 12 dias, é porque eles não tinham reféns. Não tinham. Israelenses não tinham reféns civis em suas mãos. Agora, a guerra na faixa de Gaza, ela se arrasta exatamente pelo cuidado que os soldados israelenses têm sobre civis palestinos inocentes e de vítimas que estão mantidas reféns pelos grupos terroristas. E a fome é uma arma de guerra que o Hamas utiliza, não só contra os seus civis, mas principalmente contra os reféns. Então, nós tivemos o acordo de cessar-fogo, que o Hamas fez aquela encenação sobre a entrega dos reféns, inclusive torturando outros que não estavam na lista para serem devolvidos naquele acordo, que não se estendeu, que não teve continuidade, mas eles estão a 20% do território da faixa de Gaza, completamente isolados. Porém, agora eles deram mais essa cartada para dividir a opinião pública israelense. A mídia está reproduzindo tudo que o Hamas produz de informação. Agora, além daquele vídeo, Shimon, da criança recebendo água potável de um agente, nós temos um outro vídeo mostrando o outro agente entregando alimento para uma criança e depois ele toma de volta. Ele dá o alimento ali, fez o filme, na hora que o cinegrafista sinaliza, ele vai lá, toma o alimento de volta e leva ali. Então eles estão usando a fome contra os seus civis para pressionar a comunidade internacional através da imprensa, né? E a imprensa mobilizam as massas. E as massas mobilizam os interesses políticos antissemitas para fazer o que o Lula está fazendo, a exemplo do Brasil, né? Então, as armas que o Hamas tem, mesmo estando a 20% do seu território, eles têm muito mais poder. Eles têm muito mais poder do que Israel, sem ter armas, sem ter um efetivo militar. E mesmo encurralados a 20% do território, eles ainda têm vidas de civis judeus, eles têm a opinião pública a favor deles, porque eles conseguem manipular os interesses com seus aliados antissemitas reproduzindo, né, essas distorções. Então é isso, pessoal. E o nosso canal aqui, ele existe exatamente para isso, para combater essas distorções diariamente. A nossa redação está aqui produzindo, trazendo os principais destaques para trazer um olhar de que nenhum meio de comunicação, dos grandes meios de comunicação, vai entregar a você. O que ele vai entregar a você é aquilo que o governo quer que ele entregue, porque é o governo que paga as grandes mídias para tornarem esses canais como a estatal para passar pano para aquilo que o governo quer que passe pano.